Fala galera, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Juizado Especial Federal, o famoso JEF, né? Juizado Especial Federal, o JEF. Então, quando eu falar JEF, você entenda que eu estou falando de Juizado Especial Federal. E agora a gente vai falar aqui da competência. A gente começa a falar de quais são as causas que devem ser submetidas ao Juizado Especial Federal. Vamos lá. A competência está ali no artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. Quais são as causas que devem ir para o Juizado Especial Federal, para o JEF? São as causas da Justiça Federal de valor da causa até 60 salários mínimos. É isso que diz o artigo 3º. Então, são causas da Justiça Federal com esse valor. Tem que observar esse valor da causa de até 60 salários mínimos. Lá no Juizado Especial Civil é até 40. Aqui no Juizado Especial Federal é até 60 salários mínimos. E quais são as causas da Justiça Federal? As causas da Justiça Federal estão dispostas no artigo 109 da Constituição Federal. Então, você abre lá o artigo 109, dá uma olhada, tem todas as hipóteses de causas federais, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. E aí fica a pergunta, mas todas essas hipóteses do artigo 109 entram no Juizado Especial Federal? Não entram. Primeiro porque aqui a gente está falando de juizado civil, então todas aquelas hipóteses de juizado criminal, de questões criminais, não vão entrar aqui no Juizado Civil, entra no Juizado Especial Federal no âmbito criminal. E também não entram aqui as hipóteses em que a União, autarquias, empresas públicas federais sejam autoras. O Juizado Especial Federal, a Justiça Federal, na verdade, como um todo, ela se aplica principalmente para causas que envolvam interesses da União, interesse do governo federal, interesse de autarquias federais, entes federais em geral. Só que no Juizado Especial Federal só cabem ações em que esses entes federais sejam réus. Então, somente causa em que a União, a autarquia ou a empresa pública federal for ré. Se elas forem autoras, elas não podem ajuizar suas ações no Juizado Especial Federal, só no caso de se elas forem rés. Então, é uma pessoa, um cidadão ou uma microempresa, como a gente vai ver, ajuizando uma ação contra a União ou uma autarquia federal, numa causa de até 60 salários mínimos. São essas as causas que vão para o Juizado Especial Federal. E aqui um detalhe, que você note que o artigo não fala de sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista, ainda que elas sejam instituídas no âmbito federal, elas não são de competência da Justiça Federal. Isso vale tanto para o juizado quanto para a Justiça Federal comum. Então, fica atento. Aqui a gente está falando de União, autarquia, empresa pública federal, e o artigo menciona também fundações federais. Fundações públicas federais, que são autarquias. Agora, ele não fala de sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é justiça estadual. Então, fica atento a esse detalhe. Além disso, de preencher esse requisito de ser até 60 salários mínimos, a causa precisa ser de pouca complexidade. Então, ainda que a causa observe esse requisito monetário de valor, mas seja uma causa muito complexa, que demande uma perícia extremamente complexa naquele caso, não vai poder ir para o Juizado Especial, teria que ir para a Justiça Federal Comum. Então, o Juizado Especial Federal ele é feito para causas de menor complexidade. E uma característica muito interessante é que a competência do Juizado Especial Federal é absoluta. O que significa? Significa que ela não pode ser derrogada por vontade das partes, ela não pode ser prorrogada. Ela deve ser observada sob pena de extinção do processo sem mérito. Então, se a causa é da Justiça Federal, é até 60 salários mínimos, a União, a autarquia ou a empresa pública é ré, esse caso tem que ir para o Juizado Especial, obrigatoriamente. A parte não pode optar por ajuizar essa ação na Justiça Comum. Ela tem que ir para o Juizado Federal, por isso que se diz que é competência absoluta. É diferente, por exemplo, do Juizado Especial Civil, em que a competência ela é relativa. A parte pode optar se ela entra no juizado ou na Justiça Comum. Aqui na Federal, não. Se é competência do Juizado Federal, tem que entrar no Juizado Especial Federal. É competência absoluta. E há matérias, pessoal, que foram excluídas da competência do Juizado Federal. Como eu disse ali no slide anterior, não são todas as hipóteses do artigo 109 da Constituição que vão entrar na competência do juizado, e tem também matérias infralegais que também não entram na competência do juizado. Isso está disposto ali no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.259. Vamos ver quais são essas hipóteses que não entram no Juizado Especial Federal.
Primeira hipótese, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada no Brasil. Então, o Estado estrangeiro litigando contra um município ou contra uma pessoa no Brasil, esse caso não vai para o juizado federal, tem que ser Justiça Federal Comum. Um caso que envolva tratado da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, um tratado que a União firmou, um caso envolvendo esse tratado, tem que ir para a Justiça Federal Comum, não pode ir para o juizado. Uma causa envolvendo direitos indígenas, também não pode ser juizado, tem que ser Justiça Federal Comum. Aqui, pessoal, estou falando de todas as hipóteses em que não podem ser de competência do Juizado Especial Federal. E aqui a lei traz, até aqui, eu falei de incisos ali do artigo 109 que são excluídos da competência do Juizado Especial Federal. Agora eu vou falar de temas que a própria lei dispôs que não são de competência do Juizado Federal. Quais são eles? Mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança no GEF. Desapropriação. Não cabe desapropriação aqui no GEF. Ação de divisão e demarcação. Não cabe. Ação popular. Não pode entrar no juizado. Execução fiscal, ainda que seja um valor pequeno, não pode. E aí também por quê? Porque, no caso, a União seria autora, e a União não pode ser autora no juizado federal nunca. Quem é autor no juizado é um particular. Caso de improbidade administrativa, não entra no juizado. Direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos também não entram. Causa envolvendo imóveis da União, das autarquias e fundações públicas federais. Não entram. Se envolve imóvel desses entes, a causa tem que ir para a Justiça Comum, Federal Comum. Uma causa envolvendo anulação de um ato administrativo federal. Em regra, não entra. Exceção, se for um ato administrativo no âmbito previdenciário ou de lançamento fiscal. Aí pode-se entrar no juizado especial. Fora disso, atos administrativos federais não podem ser anulados no juizado. Por fim, pena de demissão a servidor público. O servidor público foi demitido, ele quer discutir essa questão, ele tem que ir na Justiça Federal Comum. Aqui eu estou falando de servidor federal, né? Se for um servidor estadual, ele teria que ir para a Justiça Estadual. Mas o servidor federal, ele tem que ir para a Justiça Federal Comum, ele não pode ir para o juizado discutir essa demissão. E, por fim, sanções disciplinares a militares, por mais que o militar seja um militar da esfera federal, ele recebeu uma sanção disciplinar, ele não pode discutir a legalidade dessa sanção no juizado especial, ele vai ter que ir também para a Justiça Federal ou, no caso, eventualmente, para a Justiça Militar. Tá bom, pessoal? Nós falamos quais são as matérias de competência do juizado, falamos desse extenso rol de matérias que não entram na competência do juizado. Na próxima aula a gente continua. Um abraço, tchau, tchau.